Nossas atitudes pessoais são permanentemente influenciadas pelo mundo ao redor. Mas dar importância demais à opinião dos outros pode se tornar um problema, uma fonte de sofrimento. É este o tema do primeiro passo de hoje com o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos. Há um momento na nossa vida em que nós não tínhamos uma opinião diferente da outra pessoa, se formos imaginar que a primeira outra pessoa na nossa vida foi a nossa mãe, né? Então, há um momento na vida de todos nós que a nossa opinião, entre aspas, não se diferencia da opinião do outro, no caso da outra, a mãe. Com a evolução do ser humano, com o crescimento dessa criança, ele vai se independizando da mãe e adquirindo, aos poucos, através de algumas décadas, identidade própria, que, ao final e ao cabo, leva com que ele tenha as suas próprias opiniões, crenças e valores, que às vezes, quando o adulto é de boa cabeça, vamos dizer assim, ele pode concordar com as outras pessoas ou com outro grupo e discordar de outras ideias, numa verdadeira autonomia. Porque se eu me condeno a sempre discordar ou a sempre concordar, isso não define a autonomia, né? A autonomia é quando eu tenho a liberdade de concordar com algumas coisas e discordar de outras. As pessoas tendem a considerar uma opinião diferente da sua como se crítica fosse, né? Se eu funciono desse modo, quer dizer, alguém que pense diferente de mim está me criticando, não é? Isso nos dá uma ideia de que, lá no fundo, eu penso que a minha opinião é ou deveria ser soberana. Então, esse é um tipo de funcionamento muito humano, é verdade, que quem não está comigo está contra mim, né? Quer dizer, a pessoa não tem a liberdade de ter uma opinião diferente da minha. E isto já começa a caracterizar, se crônico for em uma determinada pessoa, um problema psicopatológico. Nós sempre precisamos do outro, né? Em toda a história da literatura, o personagem mais solitário foi o Robinson Crusoe, que precisou do Sexta-feira. Então, nós sempre precisamos do outro. Sexta-feira. Sexta-feira. E não só para finalidades procriativas ou sexuais, né? Nós precisamos do outro na questão da convivência humana e na questão de que o outro, de alguma forma, nos baliza a nossa existência. A famosa frase do Sartre, colocada na sua peça Entre Quatro Paredes, o inferno são os outros, né? Nós no Brasil tendemos a entender essa frase de uma forma que não está no texto. Nós tentamos entender que é da natureza humana culpar os outros, o que é verdade, mas não é a essência do pensamento do Jean Paul Sartre. O Jean Paul Sartre se referia mais a que os outros podem nos diagnosticar, né? Podem perceber a nossa essência, a nossa existência. Então, daí porque também o outro é necessário. Prova está que em condições de privação do outro, por exemplo, pessoas que são trancafiadas em celas solitárias, né, que ficam absolutamente privados do outro, né, a partir de um determinado ponto em diante, vão começando a enlouquecer, justamente pela dificuldade desse reparo contínuo que o outro nos dá. Quando o outro pensa diferente de mim, né, eu tenho aí a oportunidade de um exercício que pode nos levar a crescimento da psique, né?
porque é muito fácil conviver num grupo sectário, onde todos tendem a pensar a mesma coisa e praticar a mesma coisa, né? E isso, no final das contas, nos leva a uma vivência empobrecedora. Por isso eu dizia, nós precisamos do outro, e que bom que o outro pense também diferente de nós, não há nenhum desaforo nessa história, né? Agora, onde é que começam os problemas e, consequentemente, os conflitos, não é? É quando existe uma colisão de desejos, não é? Então, nós psiquiatras, psicanalistas, por exemplo, familiarizados em atender casais em crise, separa, não separa, quando a gente vai ver o cotidiano do casal que está vivendo uma crise, a gente percebe que eles não estão em crise por problemas transcendentais, né? Ao contrário, eles estão em crise por problemas cotidianos. É simplesmente porque eu sinto que se eu concordar com ela ou com ele, eu estou me submetendo. E para não submeter-me, esse é um raciocínio claramente adolescente, não é? Eu tenho que ser persistente na minha ideia, mesmo que as evidências todas me mostrem o contrário. That hat has got to go, and the pearls. In fact, I think all hats may have to go. You look and sound like a privileged conservative wife. We've already got her vote. You've got lovely hair, but we need to do something with it to make it more important. Yes, give it more impact. But the main thing is your voice. It's too high and it has no authority. Methinks the lady doth screech too much. People don't want to be harangued by a woman or hectored, persuaded, yes. That, oh yes, at the end of the interview, that's authoritative, that's the voice of a leader. Quite. Well, it's all very well to talk about changing my voice, Mr. Rees. I may be persuaded to... Isto é uma prova de maturidade. Se a gente for escolher critérios para avaliação psiquiátrica de uma pessoa adulta resolvida, certamente esse seria um dos critérios. As pessoas não precisam concordar comigo, eu não tenho uma opinião irretocável e irretorquível, não é? E é da convivência das diferenças é que vai nascer, já se dizia antigamente, né, da discussão nasce a sabedoria, né? Quer dizer, se você tolera a existência do outro, que talvez seja a experiência humana mais traumática, é a criança pequena descobrir que o seio que o alimenta não faz parte do corpo dele, né? Essa talvez seja a grande ferida narcísica com a qual o ser humano tem que lidar. E isto, quase que na medida que, como foi vivenciado lá a primeira descoberta, vai marcar a vida da pessoa. Quer dizer, toda vez que eu descubro que o outro, por exemplo, a amada ou amado, né, não pertence ao meu corpo, ou seja, que tem uma existência independente e com todo o direito de ter pensamentos próprios, nem sempre coincidentes com os meus. Nós temos uma fábula famosa, A Criança, o Burro e o Velho, onde, num primeiro momento, o velho ia pela estrada puxando o burro e de mão dada com a criança. Passa o primeiro transeunte e diz, mas que velho safado, em vez de botar a pobre da criança em cima do burro, ele obriga uma criança pequena a esse sacrifício físico. O velho ouviu aquilo, achou que tinha razão e colocou a criança em cima do burro e tocou a viagem. O segundo transeunte comenta, que despautério, o pobre do velho andando e a saudável criança em cima do burro. O velho achou que o segundo estava mais certo que o primeiro, apeou a criança e ele subiu. Bom, para encurtar a conversa, a história termina o velho levando o burro e a criança no colo, né?
Então, essa fábula caracteriza o ônus de a gente ser, num extremo, absolutamente rebelde à opinião alheia, né? Repito, funcionamento característico de uma cabeça adolescente, né? Ao outro extremo, que é absolutamente submetido à opinião alheia. Nos extremos nós temos problemas, né? E o que pauta uma cabeça adulta, razoavelmente resolvida? É a liberdade de, com isto eu concordo, disso eu discordo, né? E aí nós temos um exercício contemporâneo muito intensificado nos nossos dias, que é o desafio da inclusão da diferença. Eu acho que nós temos que perceber que a pessoa é diferente de nós, mas não é menos. Também não é mais, né? É só diferente. E aí todo o capítulo da inclusão das diferenças fica colocado, né? Há pouco tempo eu estava fazendo um café da manhã num hotel em Dubai e estava querendo descobrir como é que 3 muçulmanas que estavam sentadas à minha frente com burca, como é que se comia com burca, né? E estava lá entretido na minha descoberta, elas se inclinam e botam a comida por baixo da burca, né? Estava eu entretido na minha descoberta, quando chegou uma turista americana com micro shorts, né? Então, na mesa da direita, 3 com roupa preta até o sapato, né? Só de olhos de fora. E a turista americana tinha pouca coisa coberta naquele corpo. Eu fiquei pensando, bom, vamos ver como é que se dá a convivência com a diferença. Olha, uma coisa muito civilizada, umas respeitando as outras, não sei se é sempre assim, mas pelo menos naquela cena foi assim, não é? Do respeito com o outro pensa diferente, age diferente, e daí, né? E daí que a pessoa é diferente. Seria muito chata essa vida se todos fossem condenados a serem iguais. No próximo programa, voltamos a falar sobre a influência dos outros em nossas vidas e por que é importante aprender a conviver com a opinião alheia de forma equilibrada. Até lá!